Então, de volta, falando dos tipos abertos, né? Os crimes culposos são tipos abertos, porque tem um artigo que diz o que é um crime culposo e os outros dizem quando isso acontecer a pena é tanto. Só tem um crime culposo que o tipo penal é fechado, que é o crime de receptação culposa. Deem uma olhadinha aqui. Artigo 180. Opa! O 180, parágrafo 3º. Olhem aqui. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Isso é a receptação culposa. Aí não está dizendo apenas o seguinte, se o crime é culposo, 2 pontos. Não. Aqui está descrevendo minuciosamente o que é a receptação culposa. Então, aqui nós temos, então, amiguinhos, um exemplo. Certo? Cuidado em relação a esse ponto. Número 3, terceira classificação. O tipo pode ser fundamental, e o tipo pode ser derivado. Fundamental e derivado. Qual é a diferença, pessoal? Tipo fundamental retrata a forma mais simples da conduta criminosa. É por isso que a gente costuma, inclusive, chamar esses crimes de crimes simples. Por exemplo, o homicídio. Homicídio simples. Geralmente eles se encontram aonde? No caput dos tipos penais. Vem comigo. Vamos lá para o artigo 121. Aqui está, ó. Inclusive aqui está vindo o nome. Nem sempre vem o nome, mas os caputs costumam ser a forma simples. Homicídio simples. É a forma mais básica da conduta criminosa. Está ali. Homicídio simples, pena reclusão de 6 a 20 anos. Certo? Mas como eu disse para vocês, o caput costuma ser a regra geral. Se eu digo regra geral, é porque existe exceção. E a exceção, amigos, está no artigo 316, parágrafo 1º. Vejam, eu já não estou falando do caput, eu estou falando do parágrafo. O 316 caput, ele se caracteriza por ser o crime de concussão, procede? 316 caput é a concussão. Mas nós vamos ter um tipo fundamental agora fora do caput, no parágrafo 1º, que é o crime de excesso de exação. Então nós temos aqui um tipo fundamental que não está no caput, está em um parágrafo. Certo? Por sua vez,
os tipos derivados, certo? Os tipos derivados, eles se estruturam com base no tipo fundamental. Se estruturam com base no tipo fundamental. E aí eles podem ser qualificados ou circunstanciados. Qualificados ou circunstanciados. Qual é a diferença? Pessoal, qualificados é toda vez que a gente tiver uma qualificadora. Circunstanciados, quando tivermos causas que aumentam ou diminuem a pena. Exemplo, vamos lá para o 121. 121. Aqui está. Matar alguém. Aqui nós temos o tipo fundamental. O parágrafo primeiro tem uma causa de diminuição de pena. Podem ver. Reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Isso é um tipo penal derivado circunstanciado. Aqui também é um tipo qualificado. Derivado qualificado. Vai para 12 a 30. Caso de aumento de pena, aumento de 1/3, é derivado circunstanciado. Ok? Muito bem. Outra classificação. Tipo penal pode ser o tipo penal pode ser do autor e pode ser do fato. E aqui eu já vou ajudar vocês numa coisa. Do autor, tchau. Do fato, ok. Por quê, amigos? Porque o direito penal brasileiro pune as pessoas pelo que elas fazem, não pelo que elas são. Então, o direito penal pune comportamentos. O nosso direito penal sempre é do fato, ele não é do autor. Tanto que contravenções relacionadas ao autor hoje já são descabidas. Por exemplo, vadiagem era uma contravenção penal. Punia-se uma pessoa pelo que ela era, ser vadio. Isso era um direito penal do autor. Hoje não se aplica mais. Nosso direito penal é do fato, ou seja, tipos penais punem condutas, não pessoas. Fácil, né? Tranquilo. Penúltima classificação. O tipo penal pode ser simples e pode ser misto. Simples e misto. Qual é a diferença? Tipo penal simples, ele tem no seu interior um único núcleo. Tem apenas um núcleo. Um exemplo clássico, o homicídio simples. Matar alguém.
Acabou. Fácil, né? O tipo penal misto possui 2 ou mais núcleos. 2 ou mais núcleos. E dessa forma, ele é dividido em tipo penal misto alternativo e tipo penal misto cumulativo. Alternativo, cumulativo. Qual é a diferença? O tipo penal misto alternativo também é chamado de crimes de ação penal múltipla. Ou conteúdo variável. Significa que tem vários núcleos, mas se o indivíduo praticar vários, o crime é um só. Exemplo, artigo 180 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha no 180? Venham comigo. Artigo 180 do Código Penal. Vamos lá. Opa! Olhem aqui o 180. Crime de receptação. Olhem quantos núcleos. 1, 2, 3, 4. Adquirir, receber, transportar, conduzir, coisa que sabe ser produto de crime. Então, suponhamos que o indivíduo adquira, depois transporte. Ele praticou 2 verbos, mas o crime de receptação é um só. Ele está sujeito a apenas uma pena de 1 a 4 anos. Isso é um tipo penal misto, porque são vários núcleos, e alternativo, porque mesmo que ele pratique mais um verbo, é um crime só. Está separado entre vírgulas, certo? Agora, o que é um tipo penal misto cumulativo? É quando mais de uma conduta leva ao concurso material de crimes. O que isso quer dizer? Mais de uma conduta leva ao concurso material de crimes. Isso quer dizer, meus amigos, que se o indivíduo praticar mais de um núcleo, vai somando os crimes. Diferente do caso do tipo penal misto alternativo, que seria um crime só. O exemplo que a gente tem é o artigo 244 do Código Penal. Vamos dar uma olhadinha nele? Vamos no 244, vamos ver o que ele diz. O crime de abandono material é um crime contra a assistência familiar. Olha o primeiro núcleo. Vamos destacar o primeiro núcleo. Deixar de prover a subsistência do cônjuge ou do filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão, acordada, fixada ou majorada. Ponto e vírgula. Deixar, sem justa causa, de socorrer. Se no mesmo tipo penal praticar esses 2 núcleos, esse crime de 1 a 4 anos é praticado 2 vezes. Isso é um tipo penal misto cumulativo. Certo? Cuidem então esse ponto também. E agora,
Por fim, para passarmos a régua na classificação do tipo, na teoria do tipo, na tipicidade, o tipo penal pode finalmente ser. Ele pode finalmente ser congruente e ele pode ser incongruente. Aqui está. Qual é a diferença, pessoal? No tipo penal misto congruente, o sujeito alcança tudo aquilo que ele quer com a conduta criminosa. São os crimes consumados. É a consumação. Então, se aparecer na prova de vocês é um tipo congruente, é porque o sujeito alcançou tudo o que ele queria. Ele queria matar e ele alcançou a morte da vítima. Ele queria furtar e gerou a redução patrimonial. Já o tipo penal incongruente é aquele que ele não logra êxito. É o caso, por exemplo, da tentativa. Se é incongruente, é porque o objetivo não foi alcançado. Fácil, não é? Assim, amigos, todos aqueles elementos objetivos do fato típico, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, estão por terra, estão diante de vocês. Certo? Eu quero agradecer a atenção, é hora do cafezinho, do chazinho. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta para darmos sequência à nossa matéria. Valeu, meus caros, até a próxima. Tchau, tchau.